Fala, bebê! Estamos em mais uma aula de Direito Processual do Trabalho. Atualização de Direito Processual do Trabalho de acordo com a Lei da Liberdade Econômica. Minha pró, a Lei da Liberdade Econômica mexeu, alterou também aqui o Direito Processual do Trabalho? Sim, meu doutor, sim, minha doutora. E como alterou? Vocês sabem, né? Nós estamos falando da medida provisória 881 de 2019, que foi convertida em lei. A lei 13.847 de 2019, que entrou em vigor em 20 de setembro do ano 2019. Amores, a Lei da Liberdade Econômica trouxe inúmeras alterações, inúmeras. Ela veio repercutindo no direito civil, no direito econômico, no direito urbanístico e, claro, no direito material do trabalho e também no processo do trabalho. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a conceituação, o objetivo princípio, a fundamentação da Lei da Liberdade Econômica, basta assistir às nossas aulas de Direito Material do Trabalho, que versam sobre o tema ali quando a gente trata das atualizações em Direito Material do Trabalho. Eu gravei ali aulas só para tratar sobre a Lei da Liberdade Econômica e seu reflexo no direito material do trabalho, em especial quanto lá ao prazo da devolução de carteira de trabalho e previdência social, e também a mudança da quantidade mínima de empregados para o controle obrigatório de registro dos empregados. Ok, Pro. Mas no que é que impacta a Lei da Liberdade Econômica aqui no processo do trabalho? Amores, em uma coisinha, uma única, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pró, incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Sim. Observe, se você pergunta na CLT, a gente tem algum artigo que trate do ponto de vista material sobre quando se pode ou quando não se pode desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa no processo do trabalho para o direito material do trabalho, na Justiça do Trabalho? Ou seja, quais são os requisitos do ponto de vista do direito material? Não temos. Amores, a bem da verdade, nós não temos nem do ponto de vista do direito material, olha que interessante, e nem do ponto de vista do direito processual. Como assim, minha pró? Te explico. Antes da Lei da Liberdade Econômica, nós fazíamos uso do Código Civil, o artigo 50 do Código Civil, porque nós não tínhamos na CLT, e continuamos não tendo, nenhum artigo, nada, necutibiriba, que dissesse o que eu considero para desconsiderar a personalidade jurídica. A confusão de patrimônio, o desvio de finalidade, um contrato abusivo, nada na CLT. Então, sempre fizemos uso do Código Civil. Assim como o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, sempre fez uso do seu artigo 28 para dizer quando se desconsidera ou quando não se desconsidera. Assim como também a legislação ambiental e a lei anticorrupção, também com seus artigos próprios, tratavam a despeito do ponto de vista do direito material, quando desconsiderar a personalidade jurídica ou não, para o direito do consumidor, para o direito ambiental e para o direito administrativo. No direito do trabalho, por falta de regramento próprio, a gente aplica o Código Civil de forma subsidiária e de modo supletivo, quando ele não vai de encontro às normas trabalhistas. É o caso. Então, a gente aplica o artigo 50 do Código Civil. Até aí, ok? Massa. O que a gente precisa ter cuidado é que a Lei da Liberdade
Econômica, ela alterou o artigo 50 do Código Civil e acresceu o artigo 49A. Então, o que a gente vai ter cuidado, a leitura que a gente vai fazer a despeito da lei da liberdade econômica é quando ela altera os artigos 49A, o artigo 50 do Código Civil de 2002, porque a gente aplica esses artigos de forma subsidiária e supletiva à CLT, do ponto de vista do direito material. Do ponto de vista do direito processual, como é que se processa o incidente? Qual o regramento? Quando é que o sócio, o administrador da pessoa jurídica, ele pode se manifestar a despeito sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Isso a gente não tem na CLT. Eita, lascou. A gente não tem direito material, a gente toma emprestado do Código Civil, a gente não tem direito processual e agora toma emprestado do Código de Processo Civil. Artigos 133, 134, 135, 136 e 137. Eu vou aplicar esses dois regramentos ao processo do trabalho. Por fim, com a reforma trabalhista, a gente só tem ali um artigozinho tratando a respeito não do processamento, mas sim do recurso sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Isso sim está na CLT, no 855A. Poxa, Pro, é tanto artigo, instrumentaliza isso aí para mim, me diz como é que eu faço para colocar isso no papel. Vem comigo, presta atenção, bebês. A gente está aqui no direito processual do trabalho e estamos falando do seguinte tema: incidente de desconsideração, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pronto. A respeito do incidente, a gente sempre vai pensar assim. A gente vai pensar no conteúdo, e quando a gente está falando do conteúdo, a gente está falando do direito material, e a gente vai pensar no processamento, ok? Na ritualística. Então, quando a gente pensa no conteúdo, a gente está falando do direito material. Quando a gente pensa no processamento, a gente está falando do direito processual. Amores, o que eu estou te dizendo é que quanto ao conteúdo e direito material, que é o direito material, a gente não tem nada na CLT. Assim como o processamento, direito processual, a gente não tem nada na CLT. Uai, Pro, e onde é que a gente encontra isso? Bebês, quanto ao direito material, a gente vai encontrar no Código Civil, tá? Código Civil, a gente já aplicava o artigo 50, ok? Pronto. O Pro, e quanto ao processamento, direito processual, que a gente não tinha nada na CLT, a gente já aplicava o Código de Processo Civil, que é o de 2015, dos artigos 133 a 137. Ok. 133, deixa só a Pro apagar aqui esse 3, a 137. Amores, vieram aqui, deixa a Pro pegar de outra com a canetinha, o que a gente denomina de atualizações. Com as atualizações, a gente passa a aplicar para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quanto ao conteúdo, que é o de direito material, no Código Civil, os artigos 49A e 50 do Código Civil. Essa atualização do Código Civil, ela é proveniente da Lei de Liberdade Econômica. Lei de Liberdade Econômica altera o Código Civil, acrescendo o artigo 49A, acrescendo o artigo 49A e
alterando o artigo 50. Acresce o 49A e altera o 50. Beleza. E no direito processual, além do CPC 2015, eu vou repetir aqui porque a gente continua aplicando o CPC 2015, nos artigos 133 a 137, a gente passa a ter aqui a lei da reforma trabalhista, que na CLT trouxe aqui o artigo 855A. Então, observa, nós mantivemos aqui o CPC do 133 a 137, mas em virtude da lei da reforma trabalhista, inclusive quanto aos recursos, a gente vai aplicar o artigo 855A. Resumo da história. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Poxa, manhã, como é que eu fico? Do ponto de vista do direito material, quais são os requisitos que eu tenho que atender? Como eu não tenho nada na CLT, eu vou buscar os artigos 49A e 50 do Código Civil de 2002, que rege subsidiariamente e supletivamente a CLT, já alterados pela Lei da Liberdade Econômica. Do ponto de vista do direito processual, eu vou aplicar o Código de Processo Civil, do 133 a 137, permanece o mesmo, e em virtude da lei da reforma trabalhista, quanto ao recurso do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o 855A. Amores, pronto. Tudo o que vocês precisam saber está justamente neste quadrinho. A primeira coisa é: vamos tratar do ponto de vista do direito material, conteúdo. Portanto, a pergunta é: quais são os requisitos para que se possa desconsiderar a personalidade jurídica? Resposta: como eu não tenho nada na CLT e pelo artigo 8º da CLT, o Código Civil rege subsidiariamente e supletivamente a CLT, porque o direito comum é fonte também do direito material do trabalho no que não lhe for contrário. O que a gente vai fazer? Presta atenção. A gente vai fazer uso dos artigos 49A e 50 do Código Civil. Lembrando que o 49A foi acrescido pela Lei da Liberdade Econômica e o artigo 50 foi alterado. Amores, eu só poderei desconsiderar a personalidade jurídica se constatar que houve uma confusão patrimonial ou um desvio de finalidade. Vou repetir. Eu só posso desconsiderar a personalidade jurídica se eu tenho quais requisitos do ponto de vista de conteúdo? Confusão patrimonial, desvio de finalidade. Confusão patrimonial, desvio de finalidade. Mas, amores, não é só isso. Não é só isso pelo seguinte: eu vou te mostrar já na lei, porque ela descreve, ela deixa clarífico o que é a confusão patrimonial e o desvio de finalidade. Mas eu digo que ficou mais difícil desconsiderar a personalidade jurídica, porque com a Lei da Liberdade Econômica trazendo o 49A e alterando o 50 do Código Civil de 2002, que eu aplico aqui para a Justiça do Trabalho, eu só vou poder desconsiderar a personalidade jurídica se eu consigo provar quem foi que se locupletou, quem foi que obteve o ganho, o êxito, o bônus com aquela confusão patrimonial ou com aquele desvio de finalidade. Como assim? Antes eu desconsiderava a personalidade jurídica para aquele sócio administrador que provocou a confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Agora não basta isso, eu tenho que mostrar quem provocou e quem foi que obteve um ganho com isso, quem saiu beneficiado. Esse ônus da prova é extremamente difícil, mas vamos que vamos. Primeira coisa, 49A e 50 do Código Civil, de acordo com a Lei da Liberdade Econômica. Amores, olha só, vou aqui para a Lei da Liberdade Econômica, tá? É a Lei 13.874 de 2019,
que vem aqui no seu artigo 7º da Lei da Liberdade Econômica, estou diretamente falando do site do Planalto, alterar o Código Civil, a Lei 10.406 de 2002, que diz assim, olha, o Código Civil passa a vigorar com as seguintes alterações. O que interessa pra gente? 49A, não tinha e acresceu. A pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Até aí nenhuma novidade. Uma coisa é pessoa natural, outra coisa é pessoa jurídica. Parágrafo único do 49A. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e de segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda, inovação e benefício de todos. Ou seja, como a Lei da Liberdade Econômica, ela parte do pressuposto, quem estudou direito material do trabalho viu comigo, da boa-fé objetiva do particular perante o ente público, parte do pressuposto de que existe uma vulnerabilidade econômica e técnica, ela diz no artigo 2º, inciso 4, Lei da Liberdade Econômica, eu considero o particular como vulnerável diante e perante o poder público. Ela, mais uma vez, ressalta a garantia da liberdade econômica prevista constitucionalmente e diz mais, no seu inciso 3, artigo 2º da Lei da Liberdade Econômica. Estado, você só deve intervir entre particulares e do ponto de vista da atividade econômica de forma subsidiária e excepcional. Subsidiária e excepcional. É a ideia do não se meta, não se meta, não se meta. A mão invisível do Estado, que os próprios particulares de per si, por si só, possam então executar e inclusive efetivar essas atividades econômicas. Amores, até aí nenhuma novidade. Vamos para o artigo 50 do Código Civil de 2002, alterado pela Lei da Liberdade Econômica, que diz assim: em caso de abuso da personalidade jurídica, que vai ser caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Então, presta atenção. Assim como para o direito civil, também para o processo aqui do trabalho e direito do trabalho, eu só vou desconsiderar a personalidade jurídica se houver um desvio de finalidade ou uma confusão patrimonial. Ou um desvio de finalidade ou uma confusão patrimonial. Aí diz assim, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderar a personalidade jurídica, para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Amores, primeira situação, perguntinha de prova. Eu vejo, eu estou sentindo o cheirinho, o gostinho da prova, sinta aí, sinta aí. Pode o magistrado, de ofício, desconsiderar a personalidade jurídica. Isso serve tanto para o processo civil quanto para o processo do trabalho. Pode o magistrado, de ofício, sem que ninguém tenha requerido, desconsiderar a personalidade jurídica? Não pode, não pode. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele só se perfaz a requerimento da parte ou do Ministério Público quando couber a sua atuação no feito. Ademais, tanto para o processo civil quanto para o processo do trabalho, só vou desconsiderar se os requisitos de direito material estiverem preenchidos. Quais são, minha pró? Ou desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Amores, terceiro, e é o que de fato é alterado com a Lei da Liberdade Econômica. Eu só vou conseguir que se desconsidere a personalidade jurídica
para certos e tantos atos quanto bastem, se e tão somente se eu conseguir comprovar, isso é importante, que um sócio, um administrador, ele foi beneficiado direto e indiretamente. Então eu tenho que provar como estava o patrimônio dele antes, como ficou depois. Qual foi o benefício direto ou indireto que fulano obteve, ciclano não obteve, obteve, não obteve. Você percebeu como ficou muito mais difícil você conseguir que se obtenha a desconsideração da personalidade jurídica? Porque agora eu tenho que adentrar a um requisito mais. Eu tenho que adentrar o mérito de quem foi beneficiado diretamente e ou indiretamente. Tranquilo? Massa. Eu vou ler de novo para que vocês me acompanhem. Marcinho, me joga na tela, vamos juntos, olha só. Artigo 50 do Código Civil, Lei da Liberdade Econômica. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ou um ou outro, tem que ter pelo menos um dos requisitos. Pode ter os dois? Pode. Poderá o juiz, não é um dever, é uma faculdade, ele pode entender que é devido, pode entender que não, a requerimento da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo. Não pode o magistrado de ofício requerer ele intentar ou ele atender ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não de ofício. Pode o juiz desconsiderar a personalidade jurídica da empresa para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações, ou seja, quando eu desconsidero a personalidade jurídica, eu não estou acabando com a empresa. Ela não se extingue, não deixa de existir. Eu posso simplesmente desconsiderar a personalidade jurídica para determinados e certos atos. Os professores passam a impressão que desconsiderou a personalidade jurídica, a empresa acabou, extinguiu, fulminou, parece uma falência. Acabou a empresa. Não é assim não, bebê. Eu posso desconsiderar para tirar só Marcinho da empresa. Eu posso desconsiderar para que Ingrid deixe de ser administradora, porque ela está desviando a finalidade da empresa. Só para Marcinho, porque Marcinho está procedendo a uma confusão patrimonial. Ele mistura o que é da pessoa natural com o crédito da pessoa jurídica. Você já não sabe mais quem é de quem, fez um bolo doido, uma misturinha. Então, tira isso da sua cabeça, que não é porque desconsiderou a personalidade jurídica, a empresa acabou. Beleza? Além disso, lembrar que agora, volta para a tela, eu tenho que demonstrar que esses efeitos de certas e determinadas relações de obrigações foram estendidos aos bens particulares dos administradores ou de sócios da pessoa jurídica e mais que esses administradores ou sócios, eles foram beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Como é que estava o patrimônio antes? Como foi que ficou depois do abuso? O que foi que ele ganhou de vantagem? O que foi que ele obteve de patrimônio? E aí é que está a problemática, porque na praxis a gente não consegue desconsiderar. Relaxe, prova da OAB é teoria, isso que vai cair na sua prova. Me aguarda no próximo bloco.